Olá, que bom ter você de volta. Nesta aula, nós vamos continuar a falar sobre o que é e o que não é linguagem simples. E para isso, nós vamos tomar emprestado o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Muitos dos conceitos apresentados no manual são características da linguagem simples. E essa similaridade nos leva à conclusão de que escrever de forma clara e objetiva não é uma novidade dentro do serviço público. Pelo contrário, já é uma recomendação antiga, conhecida de muita gente, com alguns destaques próprios e nomes diferentes. Vejamos o que diz o manual. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza, para permitir a imediata compreensão do leitor. O manual, inclusive, sugere utilizar palavras e expressões simples. Junto dela vem a precisão, para que a ideia correta seja transmitida, sem o risco de palavras ou expressões terem duplo sentido. Depois disso, temos a objetividade, que é ir direto ao assunto que se quer abordar, sem voltas e sem redundâncias. Concisão, para transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Mais embaixo temos a formalidade e a padronização, que são muito importantes, ainda mais se pensarmos na diversidade do povo brasileiro, nos sotaques e nos regionalismos. Imagine como seria, ou melhor, como não seria a comunicação na administração pública se cada um de nós adotássemos peculiaridades e modismos nos textos. Melhor nem imaginar. Por fim, temos o uso padrão da língua portuguesa, que são as regras gramaticais. E olha essa outra passagem do manual, com recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Aqui, vamos entender pobreza de expressão como a falta de capacidade de se comunicar de forma clara, precisa e eficaz, como uma dificuldade de transmitir ideias, e isso pode deixar a comunicação confusa ou incompreensível. E pobreza de expressão não quer dizer pouco estudo. Ela pode afetar tanto pessoas com baixo nível educacional quanto aquelas com níveis mais elevados. É como uma habilidade, nem todo mundo tem ou nasce com ela, mas é possível desenvolver com algum esforço. Um exemplo disso é o João Grilo do Alto da Compadecida. Ele é muito hábil com palavras, mas não tem muita educação formal. Outra recomendação é de usar o padrão culto da língua, mas isso não significa empregar a língua de modo rebuscado ou usar as figuras de linguagem próprias do estilo literário. Isso a gente deixa para as artes, lembra? Padrão culto da língua é um estilo mais formal, que segue as regras gramaticais, principalmente na hora de escrever. E é diferente do que usamos no dia a dia, nas conversas. Essa é a linguagem natural, que é mais flexível, livre, expressiva, cheia de entonações e nuances. E vamos ficar por aqui com o Manual de Redação Oficial, mas com esse lembrete de que ele nos fornece muito mais do que modelos de documentos. Vale a pena conferir principalmente a primeira parte dele, que nos mostra que linguagem simples está entre nós há muito mais tempo do que imaginávamos. Seguindo então para o nosso destaque número 3, linguagem simples é principalmente sobre texto, mas é também sobre usar recursos visuais para facilitar a leitura desse texto, assim como o direito visual, ou visual law. A portaria do TJDFT, que fala sobre direito visual, diz que essa técnica é um modo de organização e apresentações de informações em textos e documentos jurídicos, a fim de tornar a compreensão do direito mais clara e acessível ao público com o uso de elementos visuais. E elementos visuais podem ser ícones, que são essas pequenas imagens ou símbolos que representam objetos, ações ou conceitos de forma simplificada, infográficos, que são representações visuais que combinam informações e elementos gráficos, os próprios gráficos, as ilustrações, fluxogramas, que representam um processo ou uma sequência de etapas. Podemos também falar sobre a própria fonte, que é o tipo de letra usada e o seu tamanho, e também sobre a distribuição dos elementos em uma página, que é a diagramação, entre outros recursos. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhe mais adiante. Então, direito visual é uma técnica de organização e apresentação de conteúdo jurídico que conversa muito com a linguagem simples. A diferença é na abordagem. Enquanto a linguagem simples fala mais sobre o texto,
o direito visual destaca mais a organização e a apresentação visual desse texto, mas as duas técnicas usam textos mais claros e simples e imagens para tornar a leitura mais fácil, clara e objetiva e para tornar o texto mais agradável e fácil de ler. Mas é aquela coisa, não basta que o texto esteja em linguagem simples, ele tem que parecer simples, ou como se diz nos ambientes de desenvolvimento de aplicativos e softwares em geral, tem que ser intuitivo. A pessoa que vai ler tem que conseguir identificar os elementos que compõem a página e, a partir deles, saber o que precisa ser feito sem esforço algum. O que não pode acontecer é essa pessoa encontrar um fluxograma e não saber onde ele começa e nem onde termina. Também prejudica a leitura se todo o texto está destacado. Quando tudo está destacado, nada está. Informação demais ou recursos visuais demais atrapalham ao invés de ajudar. E último e quarto destaque. Nós também podemos ser claros e objetivos na nossa comunicação falada ou oral. Assim, uma ênfase na escrita, porque ela é o instrumento mais importante e o mais usado dentro da administração pública. Tudo precisa ser registrado para garantir a segurança jurídica, a transparência, facilitar a fiscalização e a preservação da própria história. Aqui no TJDFT mesmo, nos apoiamos em processos, sejam eles judiciais ou administrativos, e é quase tudo por escrito. Mas também temos situações em que nos comunicamos de forma oral. Conversamos com colegas de outros setores, fazemos atendimentos presenciais por telefone, pelo balcão virtual, temos as audiências presenciais ou virtuais, e ainda temos recursos como vídeos em redes sociais e podcasts. Tudo baseado em fala. Até os atendimentos por chatbot, que são uma sequência de mensagens escritas, são construídos em forma de conversa. Isso traz uma linguagem menos formal e mais parecida com o diálogo do dia a dia, e um pouco mais de proximidade com o público. E nessas situações, é até mais comum adotarmos uma linguagem mais natural, mais coloquial. Em todo caso, é importante prestarmos atenção nas palavras que usamos, pois a adaptação que fazemos ao falar é muito mais na estrutura das frases do que no vocabulário. E para sermos claros, precisamos pensar em todo o contexto. Quer ver só? Durante um bate-papo, uma conversa, é pouco provável que alguém diga: a contestação deverá ser apresentada por um advogado propriamente constituído ou defensor público. Essa frase foi tirada de um mandado. E se tivesse numa conversa, talvez ela fosse dita assim: a contestação deve ser feita por um advogado constituído ou defensor público. Da primeira para a segunda frase, tivemos algumas adaptações para a linguagem oral, como a troca do verbo no futuro por um no presente do indicativo, a substituição de apresentada por feita, que é um pouco mais comum de ser falada, e a retirada do advérbio propriamente, que não é um termo muito comum de se usar. A frase ficou menos formal e mais direta, mas isso não significa que ela ficou mais simples e fácil de entender. Ainda temos termos como contestação e constituído, que dentro de um ambiente jurídico são muito usadas, e às vezes nem percebemos que elas fazem parte desse contexto específico. Mas elas podem causar uma dificuldade de compreensão para as pessoas que não têm contato com o vocabulário jurídico. Uma opção mais acessível poderia ser: a defesa deve ser apresentada por um advogado ou defensor público nomeado para atuar no processo. Ou ainda, a defesa deve ser feita por um advogado ou defensor público. Linguagem simples e linguagem falada são diferentes, têm estruturas diferentes, mas ambas podem e devem ser mais claras e acessíveis. E isso saiu no resultado da última pesquisa sobre o perfil da magistratura latino-americana, feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, divulgada agora em março de 2023. De acordo com o resultado, 96% dos magistrados consideram que o uso de uma linguagem acessível nos tribunais aproxima a população do sistema de justiça e que é preciso utilizar uma linguagem mais próxima dos cidadãos em audiências e sessões de julgamento. Só posso complementar, dizendo que estamos trilhando um bom caminho com este curso. Destaques feitos, linguagem simples apresentada, podemos avançar para conhecer um pouco mais de como essa técnica surgiu. Até a próxima aula!
Resumo da aula. A linguagem simples reafirma várias características de uma boa comunicação que são trazidas pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República, como clareza, precisão, objetividade e padronização. Comunicar em linguagem simples não quer dizer pobreza de expressão, e ela facilita a comunicação escrita e também a comunicação falada.